A chuva atrapalhou um pouco a questão do fluxo de público, mas a gente vai mandando o pessoal para cá, qualquer coisa, eu estou aqui. Meu nome é Lígia Benigno, sou coordenadora de produção, aqui eu conheço. Alex Simões, né? Nosso queridíssimo escritor, performance, enfim, uma pessoa que eu admiro muito e que eu estou muito grata, né? E feliz por ele ter aceitado o nosso convite, super humilde. Que a gente é uma programação paralela da Flica, né? A gente não é uma programação oficial, mas a gente não tem todo o orçamento. E aí eu sei que todo mundo que está aqui é porque realmente tem esse compromisso, né, com a literatura independente da Bahia. E Alex Simões é uma dessas pessoas que extremamente comprometido com a literatura independente. Boa tarde a todas, todos e todes. De licença aqui para sentar e começar essa conversa sentado. Bom, eu sou Alex Simões, web performer. Tenho a alegria de estar aqui convidado por Lígia Benigno e por Jorge Carrano para mediar essa conversa. Nessa casa, esse espaço que a gente precisa, nesse momento especificamente, e mais tudo aqui nessa temática, esse espaço do Islama, a gente não pode deixar de mencionar isso, é com muita honra, muita alegria, não é favor nenhum, a gente tem muita alegria para qualquer oportunidade de lembrar que nesta terra, neste país, existiu o Islama, que não foi só poeta e que não foi só jurista, que geralmente é lembrado como um ou outro, um grande intelectual, um grande acadêmico, um grande poeta, um grande político, né? Um homem antes do seu tempo, né? Para além do nosso tempo, e que justifica, entre muitas outras coisas, estarmos aqui. E é com muita alegria que a gente vai conversar hoje sobre as literaturas preta, originária, da mulher, LGBTQIA+, e suas demandas no mercado editorial. Nesse espaço que é da FICA, que é importante a gente dizer, é paralela, mas é FICA, sim, esse 10º ano dessa festa. Já participei de alguns momentos desse lugar, então é sempre com alegria a gente volta. E eu vou chamar para essa conversa, que eu já estou aqui, é uma conversa. Vou apresentar e chamar para mim trocar ideia sobre as nossas demandas no mercado editorial. Gilmara Silva de Oliveira, ela Gilmara Silva de Oliveira, nascida em Ubaitaba, Bahia, residente em Salvador, mulher negra, cisgênera, assistente social antirracista, mestra em serviço social pela UFBA, consultora em educacional em diversidade sexual e de gêneros, com foco no combate à transfobia institucional. Pesquisadora do Núcleo de Pesquisa e Estudos em Violência, Raça, Etnia Maria Quitéria, no PEC UFBA. Ela também é escritora do livro Palavras, Navalhas, Doçuras Libertam, de 2021, que acaba de ser lançada a versão Pocket. E cofundadora da editora de Quebrada. Também eu que agradeço a presença, sua parceria aqui. Cacique Juvenal Paiaiá. Natural da região da Chapada Diamantina, Bahia, graduado em Ciências Econômicas, professor, escritor, poeta. Já publicou diversas obras de temática indígena, entre romances, poemas, contos, artigos e crônicas. Inclusive, este último, Rodas de Prosa na Periferia, que acaba de ser lançado, e
é membro, liderança atuante na luta pelos territórios e direitos dos povos indígenas e membro do MUPOIBA, Rede Latino-Americano por la Biodiversidade, Economistas pela Democracia. Seja bem-vindo, Pará. E, finalmente, não por último, mas não menos importante, Lucas Matos. Comunicador e poeta soteropolitano, Lucas de Matos atua na área da poesia escrita e falada desde 2014 por meio da produção de saraus. Seu mais recente projeto, Sarau Pôr do Sol e Poesia, já passou por diversos municípios baianos. Participou de festas literárias na Bahia e virtualmente em Moçambique e Colômbia. Recitou nas 2 edições do programa Conversa Preta, 2020 e 2021, TV Bahia, Rede Globo. Produz vídeo, poesia e realiza atividades arte-educacionais em escolas e comunidades. Seu primeiro livro vai ser lançado semana que vem na Bienal do Livro, no dia 12 de novembro, Preto Ousado. E já se encontra em pré-venda na Amazon. É isso. Feita as apresentações, eu queria fazer uma breve consideração a partir desse tema, né? Assim, vamos falar sobre demandas e demandas no mercado editorial a partir de nossas circunstâncias. A gente tem muitos modos de falar de nossas marcas, nossos pressupostos, lugares identitários, e eu tendo a usar muito o termo circunstâncias. Muitas circunstâncias, porque, né, em termos de interseccionalidade, nós somos múltiplos, somos muitas coisas, inclusive as circunstâncias em que muitos de nós, com muita frequência, por causa delas, somos lembrados. E uma das questões assim, que me veio à mente é pensar sobre a discussão desses espaços LGBTQIA+, negro, da mulher, e inevitável pensar que originário, do povo indígena, pensar numa discussão recente do nosso companheiro Jorge Augusto sobre contemporaneidades periféricas. E acho que a partir dessa provocação que eu queria falar para vocês, eu vou citar uma passagem do Contemporaneidades Periféricas de Jorge Augusto, em que ele vai um pouco situar, contrapor a ideia de contemporâneo, que numa determinada perspectiva ocidental, ela é sempre situada no tempo. E ele vai contrapor, que eu acho que é uma ideia muito produtiva, ele vai falar das contemporaneidades periféricas, que vai ter como ponto de partida, como referência, não o tempo, mas o espaço, o território. E aí eu tinha separado, deixa eu ver, eu estou aqui não apaguei? Não apaguei. Não, apaguei. Eu tinha separado, aí fechei. Jorge Augusto, fecha, abre. Quem fecha, abre, né não, Lucas? Vamos lá. Enquanto vou abrindo, muitas coisas a gente, daqui a pouco, juro que eu não sou esse mediador que só fala, viu gente? Estou aqui falando, é só a abertura mesmo. Mas muitas coisas ocorrem quando a gente pensa desses lugares, que a gente não pode deixar de pensar assim. A gente está num momento que é surreal, não por falta mas que não é este momento, neste momento que tem pelo menos o que 500 anos que a gente está atravessando, que é surreal, mas que especialmente nos últimos 6 anos tem sido tem se enfatizado a surrealidade do momento que estamos vivendo. Não vai rolar a citação, mas eu vou citar porque não posso deixar de me ocorrer. A gente vai
pensar, a gente vai botar essa ideia de pensar na ideia de território, licitação, mas o mote fica aí. Mas a gente está num momento em que, de muitas circunstâncias, de muitos episódios lamentáveis, a gente tem pelo menos um caso de transplante de órgão de coração que não foi realizado em virtude de paralisações de uma manifestação absurda para defender o indefensável, né? Que o presidente eleito democraticamente não deve ser posto. Então, a gente está neste momento em que pelo menos uma pessoa não teve um coração transplantado por causa dessas manifestações. E dito isso, eu quero passar a palavra na ordem que eu apresentei, depois a gente vai subvertendo, que a gente pensasse, que vocês falassem um pouco do trabalho de vocês e dessa ideia de contemporaneidade periférica que tenham tomado como referência mais do que a ideia de tempo, a ideia de território. Em que território vocês se situam? Então, né, queridos, boa tarde. Boa tarde, né, gente? A tarde que tá boa, a tarde tá preta, então a tarde tá boa e a tarde tá excelente, né? Com a mesa dessa, com o espaço desse, com a festa literária dessa, né? Aqui no espaço potente, histórico, que é Cachoeira, que eu estou tendo o prazer, né, de vir pela primeira vez, assim, pisando mesmo na cidade, dentro da cidade. É a primeira vez aqui, né? Já passei, mas nunca tive assim, a oportunidade de poder transitar, de me mobilizar aqui dentro de Cachoeira. E eu estou tendo essa oportunidade hoje através de um encontro, né? De uma festa linda, potente, né? Que resguarda aí seu cunho social, político, cultural, educacional, né? Social. E que para mim, né, especialmente, é um prazer, privilégio poder ocupar enquanto escritora negra, né, que periférica, né, que é bom falar desse território, e também na companhia, né, dessas pessoas, personalidades negras, né, indígenas, toda a diversidade. Então, para mim é um prazer, quero agradecer a oportunidade desse encontro, agradecer o convite, né, da Casa Luiz Gama, de autores, né? E eu vou me permitir aqui colocar aí autoras baianas, né? Porque está autores baianos, mas também contemplando esse feminino, né? Nesse espaço. E eu entendo perfeitamente que a gente está falando de Luiz Gama, mas, né? Luiz Gama, ele existe porque também existe uma mulher, né? Que pôs ele no mundo. E essa mulher, ela deixou legados também importantes para que mulheres como eu, nessa contemporaneidade, possamos estar aqui, né, e ocupar esse espaço e trazer aqui a nossa narrativa. Gratidão, Lígia, né, pelo generoso convite, pelo contato, né, tão cuidadoso, pela abertura, né, para que a editora de Quebrada, né, que essa editora qual eu sou fundadora, também esteja aqui trazendo o nosso trabalho, a nossa narrativa, a nossa literatura, né, o nosso trabalho editorial para esse espaço. E aí é isso, né? Falei bem na hora de falar. Não vai. Pois é, olha só. E aí é isso, falar, né, desse trabalho. Primeiro, para eu poder falar do trabalho que Gilmara Silva de Oliveira realiza, falar da minha literatura, eu preciso não esquecer, né, das minhas raízes, não esquecer de quem sempre me incentivou, inclusive, né, a ocupar o espaço da escola para que eu pudesse ter o direito à palavra, e essa palavra escrita, essa palavra, né, lida, que é lembrar da minha avó, Dona Maria de Lourdes Nunes de Oliveira, Dona Val, né? Eu costumo fazer as minhas falas sempre trazendo essa referência, porque se não fosse o incentivo dessa mulher negra viva, né? Que a gente tem ancestrais, a gente tem referências que não estão mais entre nós fisicamente, mas a minha avó, ela permanece viva, está lá no interior em Baitaba.
Se não fosse ela, incentivadora, estimuladora, defensora de que nós, né, seus filhos, filhas, netos e netas, pudessem estudar, ocupar a escola, né, e entender que a partir da educação a gente tem possibilidade de transformar a nossa condição de vida, né, de transformar a nossa mentalidade, de transformar nosso comportamento, de transformar, inclusive, de romper, inclusive, com perspectivas de silenciamento em nossas vidas, né? Eu não poderia estar aqui hoje me colocando enquanto escritora, porque toda a minha caminhada e tudo que eu venho fazendo é em gratidão a ela, a minha família, que durante muito tempo foi negligenciada desse direito básico, que é da escola, né, de estudar, que veio adentrar uma escola depois de ter 50 anos de idade, né, mas graças ao incentivo dela, hoje eu posso dizer que sou graduada, tenho uma especialização, tenho um mestrado e faço tudo para honrar a minha avó, né, primeiramente, todas as mulheres, né, que eu carrego aqui de história na minha vida, todos os homens, eu digo, todos os homens da minha vida, né, na figura do meu pai. Então, falar desse lugar primeiro, né, é trazer essa história. Porque é para marcar que o trabalho também, né, de entender como trabalho é uma outra questão, que também demandaria uma outra discussão, mas é também sobre essa importância de um reconhecimento desse lugar que é dito que não é nosso, né? Esse lugar que é dito que não é meu, porque eu sou essa mulher que vem de um território, né, que é atravessado de desigualdades, que é atravessado de muita negligência, né, por parte do Estado brasileiro, por falta de oportunidades ou pela obrigatoriedade primeira de trabalhar por sua sobrevivência e depois, né, pensar a possibilidade de estudar. Porque para muitas e muitas famílias, né, muitas famílias brasileiras, para nós não tem a escolha de poder, né, estudar. Primeiro é o trabalho, depois o trabalho, depois o trabalho, depois você pensa se você adentra esse lugar. Então, essa contemporaneidade, considerando o território, é considerar pressupostos históricos de desigualdades sociais, raciais e de gêneros, né? Que mulheres negras como eu têm vivenciado, né, no Brasil e mais especialmente falando aqui na Bahia. Então, um pouco isso, assim, né? Só para início de conversa. Muito bem, vamos. É isso, é início de conversa. A gente vai continuar com o seu Parelhá. Qual é o seu território, seu Parelhá? Eu queria abordar as pessoas e dizer que a nossa atuação enorme aqui, uma honra, agradecer o convite aí a minha amiga, muito guarda-mão, mas como indígena, né, eu me sinto realmente muito satisfeito de participar desse grupo que busca discutir a questão do território, né? E eu, na minha literatura, na literatura que a gente faz, né, é uma literatura que eu percebo ainda que ela está carecendo dessa divulgação, que parece que a literatura indígena ainda não apareceu, ela não chegou lá, certo? E eu acho que o território para a gente, o povo indígena, ele é uma coisa diferenciada, né? A gente sempre encara o território como um lugar sagrado, né? E nós temos questão de trazer isso dentro do texto, né? E não só nos primeiros livros que a gente escreveu, né? O primeiro. Pela ONU é um livro. A ONU diz que um livro tem no mínimo 49 páginas para as capas, né? Esse aqui só tem 27. Né? Então, é o livro que mais me dá satisfação e eu estar muito ligado. No ano passado eu fiquei impressionado porque eu fui na casa
gabinete de português de leitura, né? Aí eu cheguei e desconfiado lá, tô olhando essas coisas, né? Aí tinha uma senhora, né, fotografando o livro, né, com uma maquinário lá. E não tem mais, né? Mas tá aqui os Tupiniquim, o primeirinho, né? E no último, a gente trouxe também essa questão do território, né? E no território, a Shawa, que é uma das personagens fortes do livro, né? Aí ela diz que há de respeitar o nosso território, nosso corpo é nosso território. Então, para nós, o território é como se fosse o corpo, né? E o fato da gente encarar o território do corpo, a gente incorpora a Biayala, né? Que a ocidentalidade chamou de Brasil, né? E a gente não pode esquecer de Pindorama, a gente não pode esquecer de Abiaiara, a gente não pode esquecer toda essa região que hoje chama-se América, né? E a outra questão do território que a gente encara é aquele local realmente onde muita gente foi enterrada, né? E aí esse aí é o Maracaiá, foi onde eu nasci na aldeia de Chapadematina. E também uma questão de trazer no meu poema, de trazer no livro. Ou seja, o território pode ser esquecido. O território pode ser esquecido. Muito obrigado, Taia. O nosso corpo é o nosso território. E aí, Lucas? Qual é o seu território? Boa tarde a todas as pessoas. Quero saudar a mesa. Uma felicidade enorme de estar aqui nesse espaço da Flica. E pensando agora nessa pergunta, eu acho que os meus territórios eles são múltiplos, né? Se a gente pensar a partir da perspectiva de terra, eu sou muito conectado a Salvador, que é o lugar onde eu nasci, né? Eu costumo dizer que eu sou que nem macaxeira, eu sou nascido e criado na terra. E aí, nessa perspectiva também de trazer essa ideia da Bahia enquanto uma nova África, né? Como a Paulina Giziane, que é uma escritora moçambicana, que recentemente ganhou o prêmio Camões de Literatura, ela veio a Salvador esse ano, ela falou aqui eu estou pisando na nova África. Então, enquanto eu coloco isso na minha poesia, também é para trazer esse resgate decolonial de um território preto, e a partir desse lugar que eu falo também enquanto território de identidade, né? Enquanto homem preto, homem bissexual. Então, esses territórios múltiplos que eu costumo passear na minha literatura, na minha poesia mais especificamente. E agora, com esse livro Preto Ousado, que vai ser a minha estreia literária pela Ciranda Cultural, que eu lanço agora dia 12 na Bienal, eu trago também essa perspectiva de falar desse lugar, né, de onde eu venho, das pessoas que pavimentaram essa estrada para que eu pudesse fazer o que eu faço. Então, sempre nessa atitude de sankofa, como você mesma coloca quando fala da sua avó, né, que sem ela, que se não fosse ela, o trabalho das suas mais velhas, você não poderia chegar aonde você chegou. E por que o preto ousado? Justamente por essa ousadia de querer sair desses territórios também que impõem aos nossos corpos, né? O território da subalternidade, o território da eterna resistência. Por que não falar de outras coisas, né? Por que não falar de exuberância, de excelência e de outras narrativas? Tá muito alto para vocês que eu estou falando ou tá um volume ok? Ok. Então, a poesia também vem nessa perspectiva de trazer esse outro lugar e essa outra possibilidade de também poder alcançar outros territórios. E na poesia tipo, eu digo mais ou menos assim: deve doer, né? Querer me ver trancado no porão da história enquanto eu continuo a acender. Querer me ter capacho na escória, logo agora eu tenho acesso à escola e escolho enegrecer. Te irrita enxergar, mas estou lá, tete a tete com seu filho na universidade, e tem hora que até o ajudo a estudar. Vai ter que aceitar. Você quase coroa sua tentativa de apagamento, mas não contava com o aquilombamento, mandinga para viver, salvaguardar a memória. E hoje museus versam essa trajetória de força que ressoa, tapa aos ouvidos, veda aos olhos e te atordoa. Deve doer e se dói, deixa que doa. Não vai passar batido no meu close nem jogar quebranto no meu corre. Eu corro há séculos e continuo a driblar as curvas da morte. Não me venha dizer que tanto sangue derramado foi questão de sorte. Já cantei sobre o breu, mas hoje eu quero cantar sobre o brilho. Quero subir de tal forma que os meus subam junto comigo.
comigo. Te segura que eu vou atravessar o portal. Sou cria de Vilma Reis, cabeça erguida, bico na diagonal. E já que nesse país, para não ser preso, eu tenho que andar sempre identificado, tome a MORG, preto, osato. Diga meu nome e sobrenome, e mesmo que doa, diga alto. Deixa eu ver se dá para ficar. Tá, a pergunta é o contrário. Está muito baixo? Estou falando. Tá ok. Tá, porque aí a gente fica alternando. Então, aí vamos para essa conversa. Falamos de território, nos apresentamos e vamos pensar agora a ideia do mote, né, da mesa, a partir de nossas circunstâncias, de nossos lugares, de pensar nas demandas do mercado editorial. E aí, como eu gosto de subverter, eu pensei em perguntar para vocês, essa seria a primeira pergunta que virou a segunda, o que o racismo, que a gente tende a pensar racismo contra negros, os indígenas sofrem racismo nesse país, estrearam nesse país, né? Esse horror que é o racismo, que é que o racismo contra negros e indígenas, o machismo e a LGBTQIA+fobia demandam da atuação de vocês como artistas da palavra. Né? Para a gente subverter. Não é só quais são as demandas do mercado editorial, mas o que esse horror, esses vetores de discriminação demandam de vocês enquanto artistas da palavra, que não demandam de outros. Tá claro? Tá escuro? Quem começa? Desses horrores todos que você falou aí, eu sou atravessado por vários deles, né? Enquanto homem preto, enquanto homem bi, então não tem como não falar dessas coisas, desses elementos na minha literatura, porque são atravessamentos de quem eu sou, do que eu vivo e do que eu acredito. Então eu coloco tudo isso de forma a denunciar, mas eu também coloco de forma a tentar subverter. Então a gente também não pode nos aprisionar nas identidades, né? Nós somos as identidades, mas somos mais do que tudo isso. Então eu sempre procurei, sempre que eu comecei a escrever, esses temas estavam intrínsecos na minha escrita. E por mais que falem, né? Não existe literatura preta, não existe literatura LGBT, existe literatura. Tá, pode existir. Mas quem é que está falando por trás daquilo ali? Se é uma pessoa que é preta, se é uma pessoa que é LGBT, aquilo tem um pouco dela naquela escrita. Não tem como ter essa imparcialidade total. Então eu sempre digo que por mais que eu não trate disso de forma a demarcar, porque não é toda poesia que eu falo de racismo, e até quando eu falo de racismo em algumas poesias eu não uso esse termo. Pode ser que eu use uma metáfora para falar, por exemplo, porque a linguagem poética também nos dá essa possibilidade. Mas se, por exemplo, eu falar de um amor, é uma visão de uma pessoa preta que ama e que provavelmente está amando outra pessoa preta. Então isso também tá na poesia, mesmo que não seja uma poesia a denunciar algo, tá inerente naquilo ali, né? Porque é um atravessamento que é meu, então parte dessas identidades que fazem eu ser quem eu sou. Tudo bem. E aí nessa mesma direção, assim, né, também de denúncia, eu costumo dizer que o que eu escrevo, esse livro, né, Palavras, Navalhas, Doçuras Libertam, tem uma representação de denúncia, é uma mercadoria, porque eu fiz numa intenção, ele é comercializado, né, a gente também demanda desse retorno, né, financeiro daquilo que nós investimos, que é também um investimento intelectual, financeiro, emocional, afetivo, né, tudo atribuído aí. É uma denúncia porque é uma literatura que justamente vem também falar dessas demandas que resguardam pressupostos históricos, né? Pressupostos seculares. E aí eu, inclusive, pontuei algumas coisas que perpassa por dimensões que eu acredito, né, que são subjetivas e também objetivas. Então, a minha literatura, no sentido da dimensão subjetiva, vai considerar que eu não posso perpetuar
na minha literatura a ideia de que nós, mulheres negras, de que homens negros, de que as crianças negras, de qualquer pessoa negra que escreve, né, ela não tem capacidade intelectual. Ela não pode escrever, ela não pode se publicar, ela não pode ocupar esse lugar, né, de escritora, de escritor. Então é uma literatura que ela vem fazer uma denúncia de que, historicamente, nós, né, mulheres negras, especialmente falando aqui desse lugar, né, que eu ocupo, temos denunciado, né, que existe essa construção social de que nós não temos, que o que nós fazemos não tem importância, de que o que nós falamos não é relevante, de que a nossa narrativa, que a nossa história de vida, ela não tem relevância suficiente para, por exemplo, estar em um livro e estar sendo lido por outras pessoas. E está sendo ali, você ler e conseguir se ver naquilo que você está, né, do que você está lendo. Logicamente que não é uma literatura que vai alcançar todas e todos, porque ela também carrega a navalha, né? Essa navalha que representa na minha literatura toda essa denúncia de racismo, de sexismo, de machismo, de LGBTQ-fobia, né? Que há uma dificuldade das pessoas reconhecerem, inclusive, essas estruturas que nos oprimem, porque é muito mais fácil, né, você que está ali, inclusive, gozando dos seus privilégios, reconhecer de que existe uma estrutura que oprime o outro e a outra e quer perpetuar a ideia de que você tem que permanecer nesse lugar, de que você, inclusive, nem pode escrever e nem pode publicar seu livro. Né? Essa navalha, ela também vem carregada de pensar as dificuldades, né, financeiras até, de você conseguir alcançar esse mercado editorial de forma, como é que eu poderia dizer, sem ter uma concorrência desleal, porque geralmente, né, tem uma concorrência desleal a nível da sua condição, né, eu digo financeiramente falando, de você conseguir fazer uma publicação de livro. Tem coisas que não existe facilidade. Geralmente com essa história, né, de que a gente tem que dar resistência sempre, resistir para conseguir existir e existir porque é um direito nosso. Então é uma navalha que também está nesse sentido, mas ela é a doçura. E aí é a literatura que vai falar das possibilidades, né, daquilo que Maria Beatriz Nascimento, nordestina, poetisa, dizia. Nós precisamos valorizar, né, reconhecer que um quilombo, né? Nós temos que fazer o nosso quilombo e buscar as possibilidades em dias de destruição. E a gente tem vivenciado dias de destruição há séculos, e há séculos nós temos buscado também, né, criar as estratégias, seja a partir dos vários instrumentos que nós temos, e a arte, a poesia, para mim, é esse instrumento de transformação. Para mim, a poesia é uma forma de fazer uso dessa palavra para também romper com esse processo histórico de silenciamento que tentam impor para nós, né? Com esse processo histórico de invisibilidade daquilo que nós produzimos, de não reconhecimento de que o que nós produzimos também que a nossa poesia ela também pode contribuir para a produção da ciência, porque eu sou uma pesquisadora que eu articulo minha poesia dentro dos meus trabalhos científicos. Desde a monografia, Márcia Clemente Staliana Sabe, professora, né, da UFRB, esteve na minha banca examinadora, e ela sabe que eu gosto de fazer essa articulação, né, de trazer essa palavra navalha doçura que liberta, articulando com outras teorias e referenciando intelectuais negras e negros, porque nós temos essa referência. E aí esse livro, eu digo que é um livro de cunho social, político, que eu demarco aqui também uma outra coisa que é muito cara para nós, que é a afetividade como direito humano, a afetividade entre famílias negras, e não é à toa que Palavras Navalhas Doçuras Libertam foi construído por mim, pelo meu esposo Luciano Teles, pela minha filha, né, pela nossa filha Shaira Cristal. Essa fotinha aqui, né, essa fotona, que eu não vou mais, né? A gente estava ali falando de fotinha, não vamos diminuir, porque já diminui muito o que a gente faz. Então essa foto linda foi sobre os cliques do meu digníssimo esposo, né? E aqui eu dedico poesias para a minha família,
né? Eu trago aqui poesias para Chaira Cristal, trago poesias para Luciano. Na figura do meu pai, né, José Raimundo Nunes de Oliveira, eu trago poesias representando esses homens que eu digo, né, que são os homens da minha vida. Eu sou uma mulher cheia de homens, pai, irmãos, primos, tios, vizinhos, pessoas queridas, né, que também são incentivadoras, né, do meu trabalho. Mulheres, né, na figura da minha mãe biológica, Maria Jocilene de Souza Silva, Dona Dinha, e de Dona Maria de Lourdes Nunes de Oliveira, minha avó. Então é uma literatura que é carregada de ancestralidade, de poder, né, de saberes ancestrais, de saberes das nossas mais velhas, dos mais velhos, das mais novas e mais novos. Então a literatura ela vem nesse sentido. E é nesse sentido também que eu digo que eu não posso, a minha literatura, eu acredito, inclusive são retornos que eu recebo, de que precisa ser inspiração para a gente potencializar todo o poder que nós temos. E que parte aqui, ó, do nosso intelecto, que parte do nosso coração, que muitas vezes é a indignação mesmo diante de um contexto político, né, violento, escroto, contra as nossas vidas, contra os nossos corpos. E é dizer, escreva. Não é à toa que eu escrevi, né? Eu gosto muito dessa poesia, eu vou passar a palavra para o senhorito, mas eu gosto muito dessa poesia que vem também nesse sentido de incentivar, né, que outras pessoas escrevem, que acreditem que a sua palavra ela tem relevância sim, que não valide essa descrença histórica que impuseram, de que que besteira foi essa que você escreveu, isso aí não faz sentido nenhum. Eu ouço minhas leitoras, né? Minhas leitoras e leitores dizerem: nossa, Gilmara, como foi bom ler você, porque ler o que você escreveu, porque eu tenho tanta coisa que eu escrevi e eu não tenho coragem de mostrar às pessoas. E aí chega pra mim e me mostra. E aí eu digo, né? Eu digo: preta, pinta o mundo com seu tom, com essa tua negra tinta, para brotar a cor nesta cidade cinza que tanto te negou. Oh, preta, pinta, escreve preta, pinta preta, escreve preta, pinta preta, escreve negra. Porque no terceiro de tuas linhas tu sabes fiar amor e dor. Na dor, demarca imposições diversas e castrações subjetivas. Mas no amor, no amor, ordena possibilidades, desobediências e não te curvas a submissões. Escreve, negro. Porque só você conhece, sente as dores e sabores do pertencimento, mulher preta, homem preto. Porque ainda que não queiram te ler, te ouvir, só você tem propriedade do que marca a tua vida. Então escreve, negra, porque na escrita você também tensiona a tua liberdade. Essa daqui eu escrevi em 2019, está no e-book. Obrigado. Então voltando, Paiá, o que o racismo, o genocídio do povo indígena demanda da sua atuação como artista da palavra, que não demanda dos outros? Olha, a questão indígena era uma questão ainda basicamente desconhecida no meio literário. Você conhece a literatura indianista, você conhece a literatura do olhar do outro, né? Você conhece do Canto de Morte, guerreiros ouvi, sou filho da selva, na selva nasci, guerreiros descendem da tribo Tupi. Olha, isso é Gonçalves Dias, né? Apesar de ele ser um filho de indígena, ele sempre negou. O que você conhece, por exemplo, é Iracema, dos Lábios de Mel, tá certo? José Alencar. O que você conhece é Antônio Calado, falar, por exemplo, de Quarupi, grande romance que todo mundo badala. Você conhece Antônio Torres, né? Da Academia Brasileira de Letras. Meu querido Canibal, certo? Você conhece a Darcy Ribeiro, do povo brasileiro, filha de índio, povo de índio. É isso que você conhece. Eu estou dizendo, você entenda. Não estou colocando, não estou fulanizando, né?
Mas a literatura indígena, quando você fala, por exemplo, em Márcia Cambeba, as pessoas nem imaginam que essa pessoa exista, né? Quando você fala, por exemplo, Jacupé, quem é Jacupé? O cão falante, ninguém sabe quem é. Você fala, agora está em moda, Daniel Munduruku está em moda, caiu em moda. Por quê? Porque ele é professor da USP, ganhou o prêmio Jabuti, aí agora está em moda, né? Já, quase todas as escolas do Brasil, o MEC comprou os livros dele e distribuiu. Certo? Você fala em Juvenal Paiará, as pessoas me conhecem por causa do meio que eu vivo na Bahia, sabe? Mas e o esforço que a gente faz. Mas na verdade, a demanda que nos demanda, tá certo? E nos demandam e não demandam os outros, é essa de ficar calado, não é de falar. A demanda que é de nós sumirmos. O que há de demanda, na verdade, é você se negar. Certo? As pessoas é comum. Hoje, por exemplo, eu saio assim, eu sou cacique, eu tenho que honrar a minha tradição, inclusive, né? E a hora que eu saí de casa hoje, minha mulher, minha filha, minha enteada, né? E eles estavam lá com um problema tão sério, certo? Para resolver, e a gente foi da fé que eu estava sem focar quando eu cheguei na estação. Mas eu não ando assim. Então a demanda da pessoa é olhar para mim, por exemplo, estou de sapato, estou de calça jeans, estou entendeu? Celular, e dizer que eu não sou mais íntimo. É isso que demanda da gente, certo? E a outra coisa que demanda também é essa de quando você escreve, alguém perguntar se foi você que escreveu, você é íntimo de verdade? Essas são as perguntas que nos fazem, entendeu? Então, eu queria colocar essa questão do escrever mesmo, né? Eu lia muito, né? E eu comecei a gostar de escrever, na verdade, quando eu comecei a dar respostas. Essas respostas que eu dei para vocês aqui agora, né? Então, por exemplo, o Tupiniquim, por que o Tupiniquim surgiu? O Tupiniquim surgiu na cola do clássico. Eu gosto muito de ler os clássicos, né? Aprendi a ler os clássicos, né? Então, você para ler os livros clássicos, você tem que ter uma noção do território, certo? Por exemplo, também um dos primeiros livros, não me lembro agora o autor, né? Tem passa, depois que passa de 70, começa a tentar falhar. Até mesmo os poemas que a gente decora, que eu decorei na infância, eu não lembro mais hoje, né? Mas o Trabalho dos Dias, se lembrei agora o título, é um dos primeiros livros que talvez no mundo, né? E ele tem uma série de questões assim fundamentais, porque ele é o primeiro sujeito a trazer Exildo, né? Então Exildo é o primeiro a trazer, por exemplo, essa questão do racismo. Exildo é o primeiro a trazer essa questão da exploração. Ele é o primeiro a trazer, por exemplo, essa questão da escrita, que se conhece, pelo que a gente nota. Ele é o primeiro, por exemplo, a trazer essa questão da demanda, você falou isso, a palavra demanda, da produção e da demanda do que você produz, certo? Mas aí que o negócio, ele foi um dos primeiros a defender o território, como sendo necessário você defender uma vida. E aí, lendo, por exemplo, Exildo é um livro pequenininho assim, aconselho que não leu, leia. Depois eu li a Ilíada, que é a sequência, né, que é talvez Homero baseado nele, né? E o que é, na verdade, o que Homero defendia? Que alguém, observando bem, tem tantas teorias sobre a literatura grega, uma posição de invencionice, que na verdade o que Homero fez a defesa foi a exploração de uma gravitação em cima da outra, certo? Foi essa a exploração, o tema do livro, ou seja, a Grécia, que com aquele monumento todo, né, caiu em cima de um paiséco pequeno, certo? Que não tinha capacidade de se defender. Hoje ele está acontecendo. Você vê, por exemplo, o que aconteceu com o índio na América, certo? O Iabiaiá lá. Países tecnologicamente desenvolvidos, certo? Aí de repente descobrem que eles têm uma certa capacidade de se atirar ao mar,
certo? Baseado em quê? Baseado numa tecnologia super avançada para a época. E qual era a tecnologia avançada? Era dominar o escopo, dominar, por exemplo, de certa forma, a junção, por exemplo, o uso da madeira, da resistência, por exemplo, ao salitre. Foi isso, essa era a tecnologia. Isso é preciso entender, certo? Não era só tecnologia de remar, não. Você pode perceber que quando houve os 500 anos aqui, não sei quem tem essa idade, né? É que... 500 anos? A ideia dos 500 anos, né? É que eles fizeram um navio, uma réplica do navio de Cabral. Ele não conseguiu sair do porto. Ele não conseguiu sair do porto. Por quê? Porque eles tentaram fazer a réplica. Você lembra disso, né? Eles tentaram fazer uma réplica com a madeira, com os mesmos encaixes. Tá entendendo? E na hora que você jogar ele no mar, ele ia virar. Sabe? Então, a questão que demanda da gente é você compreender o aspecto histórico. E aí, então, eu disse assim, eu vou atrás desses países que sofreram pela força da dominação de quem tecnologicamente massacrou digamos assim, vamos dar esse Ribeiro, e eu concordo com ele, atrasado tecnologicamente. Vamos lá. O Império Romano, por exemplo, dominou as costas da África. De que forma? Por quê? Veja bem, se você observar bem, Cartago, por exemplo, na história, o historiador, Cartago, por exemplo... Eu não sou historiador, não. Alguém me disse hoje que era historiador. Tinha um domínio tecnológico, mas não tinha território. Essa é a questão, não tinha território, certo? Quando a gente vê, por exemplo, a Inglaterra da época, a Inglaterra, pode ter certeza, não tinha poder nenhum, poder bélico não tinha. Mas Portugal tinha o quê? A tecnologia, certo? Entenda esse aspecto. A partir do momento que Portugal detém a tecnologia e a Espanha, basicamente, avança e consegue encontrar a matéria-prima, aí está. O que a Inglaterra avançou? Em cima da tecnologia, certo? Agora, vamos voltar para a questão indígena. Quando os navios de carga chegam, por exemplo, na Bahia, certo? Esses navios voltam com peças preciosas que era a madeira que não existia em lugar nenhum. O pau-brasil, no caso o mogno brasileiro, tá entendendo? A aroeira, essas madeiras eram nobérrimas, era mais cara do que o ouro. Uma madeira de mogno era mais cara do que o ouro. Agora, eram madeiras grossas, pesadas. Eu pergunto, quem é que cortou aquelas madeiras e transportou até o navio? Foi o branco? Foi o cara que veio em Portugal? Os 200 homens que vieram dentro do navio? Não, foi os Tupinambá, foi os Paiá. Então, entender esse aspecto é fundamental. Ou seja, como é que nasce o capitalismo? O capitalismo nasce a partir da existência da matéria-prima que permitiu, através da tecnologia, transformar em produto que era consumido a preço de ouro. Por quê? Porque, sem dúvida nenhuma, nações tecnologicamente mais avançadas atingiram um momento onde os povos indígenas estavam tecnologicamente atrasados. O nosso arco e nossa flecha iria enfrentar, por exemplo, 20 indígenas armados de arco e flecha. Eu vou ter que pedir para você encurtar a história do capitalismo. Só terminar nessa frase. 20 soldados, 20 indígenas armados de arco e flecha não enfrentavam mais do que 2 portugueses ou espanhóis armados de arcabouços. Bastava um tiro que feria um e eles acabavam de acudir o ferido e aí morriam todos.
Então, o que eu noto é o seguinte: a minha literatura busca esse aspecto histórico, através do poema, através do conto, através do romance. O que eu busco é atualizar nossa cabeça, atualizar nossa história, certo? Para que a gente possa, inclusive, dizer, como meu colega, eu vou ter que lhe interromper, certo? Não tem problema nenhum, só que tem um problema. Eu tenho certeza que só com essa confusãozinha que jogou na nossa história, certo? Essa questão da atualização histórica, já vai, quem sabe, ajudar alguém a dizer, puxa vida, eu vou procurar atualizar a história africana. Você hoje vai na livraria e já tem um monte de livros, história da África. Quando que antes, não. Antes a gente encontrava França, Itália, Portugal. Era ou não era? Quem é de nós aqui que não leu os romances José de Alencar, enfim, você lê romances europeus. Hoje nós temos o prazer de ler romance de uma menina negra, certo? De um menino negro, certo? E nós estamos atualizando a nossa história para que a gente possa entender que nós somos, sem dúvida nenhuma, nós somos protagonistas dessa tecnologia. Nós, não dá tempo para ele falar, mas é exatamente o que eu queria colocar, certo? Nós somos os protagonistas, o fornecedor dessa matéria-prima. Obrigado. E Paiaiá, desculpa que eu lhe interrompi, mas foi uma interrupção e você já adiantou a resposta para a minha próxima pergunta, porque assim, para quem chegou depois, com Jovina Souza, querida, aqui presente, a pergunta, acho que Jovina chegou depois que eu fiz a pergunta era sobre o que o racismo demanda de nós, que não demanda dos outros, como artistas da palavra. E agora a pergunta é no sentido oposto. O que vocês, como leitores, antes de mais nada, artistas da palavra, pessoas que escrevem são leitores e leitoras, como leitores e leitoras, e como artistas da palavra, como escritores, quais são as suas demandas para esse mercado editorial? O que vocês sentem falta e se sintam à vontade, inclusive, de dizer, se for o caso, se vocês sentem falta de serem lembrados por esse mercado editorial, sem querer adiantar a resposta. Estou com o objeto da palavra, né? O termo, enquanto mediadora de leitura em roda com crianças, a gente diz, quem é que está com o objeto da palavra? Eu estou com o microfone. Então, vou fazer uso dessa palavra. É isso, né? Essa questão das demandas no universo editorial. E aí eu posso começar, inclusive a partir da minha própria experiência, né? Falar disso a partir da minha própria experiência para publicar o meu primeiro livro, né? Que é o primeiro de certamente muitos outros que eu vou publicar, né? Que é esse Palavras, Navalhas, Doçuras Libertam. E aí, a partir dessa vivência, eu acredito que consiga dar conta, né, dentro desse tempo, de falar dessa demanda editorial. Porque quando eu começo a ter contato com a poesia, né, com a arte, a partir de um cursinho pré-vestibular, né? E aí, assim, porque uma coisa vai demandando você também situar um pouco, né, de como é que chega nisso. Então, a minha história com a poesia, né, com a palavra, né, enquanto instrumento, né, a arte, foi a partir do curso popular de pré-vestibular Quilombo do Urubu, né, que é aquele espaço onde em 2010 eu comecei a prestar vestibular, né, e aí todos os trabalhos no Quilombo do Urubu geralmente são abertos com poesia, e aí a galera largava poesia. Depois o Quilombo do Urubu me aproximou, né, me permitiu conhecer o Juventude Ativista de Cajazeiras, né? Eu moro em Salvador, eu sou de Ubaitaba, moro em Salvador, e em Cajazeiras, que é essa terra, esse território, né, cultural também, esse palco, né, onde também tem muitos artistas periféricos.
E no Juventude Ativista de Cajazeiras, o JACA, eu ouvia a Juventude Preta de Salvador, né, fazendo ali, declamando suas poesias, né, narrando ali sua palavra. E foi a partir dali que eu me senti também estimulada a começar a fazer uso desse microfone aberto que rola nos saraus de Salvador, declamando poesias daquelas referências que eu estava tendo a oportunidade de conhecer, né? Daquela juventude que declamava e eu achava super massa. Depois eu entendi que se eu tinha referências ali, pessoas semelhantes a mim, trazendo a sua palavra autoral, eu também poderia escrever as minhas autorais. E aí eu começo a escrever a partir de 2012, 2013, né? E aí foi passando alguns anos. Chega 2020, pandemia, aquela coisa toda, né? A gente naquela, né, aquela efervescência de medo, de tensão. E dentro daquele contexto, o que fazer, né, para... porque como Márcia disse, a gente não tem muito equilíbrio, sanidade mental, né, equilíbrio mental é uma coisa que é cara pra gente, a gente não tem muito, porque a estrutura também não permite. Mas nessa tentativa de buscar uma saúde mental, né, minimamente saudável, quais estratégias, né, buscar fazer? E aí eu quis, naquele momento, pegar todas as minhas palavras navalhas doçuras, que à época eu não denominava ainda assim, né? E pensei em publicar um livro. E aí comecei a conversar, né? Neguinho, meu esposo, né? Que chama de Neguinho. Neguinho tem... eu participei de uma oficina de empreendedorismo literário, né? Que foi realizado à época da pandemia pelo projeto Slam Pandêmica, Slam Poética Pandêmica, e que tinha como ministrando aquela oficina, né, Indira Cunha, que é da comadre de Indinha, que é minha conterrânea de Jequié. E aí Indira, naquela oficina de empreendedorismo literário, ela falava que existia, né, a possibilidade da gente publicar livro de forma independente, inclusive registrar, né, fazer o registro da obra. Porque antes dessa oficina, eu tinha feito contato com... eu disse, eu vou juntar aqui minhas palavras, minhas poesias e vou publicar um livro. E aí vai Gilmara fazer, né, pesquisar editoras, buscar contato. E quando eu começo a buscar informação, né, a partir das editoras, eu me deparei com que eu posso interpretar, né, que foi com essa estrutura... pelo menos na experiência que eu vivenciei, né, essa dimensão, né, esse atravessamento do classismo e do racismo também, né, para tentar publicar o meu livro. E por que do classismo, né, pensando justamente essa questão da classe social e que perpassa pela questão da renda, né, as editoras que me fizeram propostas que eu considerei propostas indecentes, diante de tantas horas, madrugadas, né, que eu me debruço escrevendo, que choro, que fico fazendo memória afetiva da minha infância, porque esse livro, né, veio trazendo também histórias, né, da minha casa, poesias que eu dedico à minha família. E aí, editoras me propondo, você me dá sua obra, eu vou elaborar, você não vai se preocupar com nada, vou publicar, mas do que for vendido você ganha 5% do valor. Outras que deixaram no vácuo, né, que não deram retorno. E aí eu trago isso como desafio que certamente outras pessoas devem ter encontrado, né, se tentaram essa possibilidade de se publicar. Eu vejo isso como um desafio, como uma demanda que a gente precisa, no meu entendimento, ainda vencer, que é no sentido de reconhecer, né, valorizar a sua obra, a obra literária do outro e da outra. E, no meu entendimento, aquilo se tratava de uma apropriação, né, da minha intelectualidade. Quer dizer, eu escrevo, eu dedico horas e horas ali, atribuo, né, toda a afetividade, toda a minha ancestralidade àquela escrita, e eu não posso ter um retorno financeiro digno daquilo que eu escrevo. Então, esse foi um ponto. E aí... Foi inclusive a partir disso que depois dessa oficina de empreendedorismo literário que eu fiquei sabendo da possibilidade que eu poderia publicar, e não necessariamente através de uma editora. E organizei o livro junto com o Luciano, né, junto com Shaira Cristal, e busquei
a partir dessa informação privilegiada, né, os caminhos foram se abrindo e eu consegui publicar. E aí uma outra coisa que eu trago é isso, a informação privilegiada, que outro dia a gente estava até conversando, né, aqui com o Valdec Almeida, que está aqui presente, a gente falava disso, que às vezes, nesse universo editorial, a gente tem também um impasse, que é de você não ter acesso a todas as informações que viabilizem abrir os caminhos para você conseguir, né, chegar nesse lugar e você conseguir se publicar. De você conseguir pegar ali a sua obra e fazer uso dela também como um capital cultural, né? Um capital financeiro, a partir do que você, a partir da sua obra literária. Então, esses pontos foi inclusive o que faz surgir, não sei se vem aí na sua pergunta, mas é o que faz surgir inclusive a Editora de Quebrada, que a gente lança a Editora de Quebrada, que você vai dizer isso, mas só para dar dando já uma pincelada, que é a partir disso, dessas experiências, né, de não ter essa facilidade de acesso, dessa questão financeira que dificultou, dessas propostas que eu considero propostas indecentes, de você pegar sua obra e alguém vai vender sua obra e você vai ter o mínimo do mínimo do mínimo, né, desse lucro em relação à sua obra que é vendida, né? E claro, com tudo isso eu fiz pesquisas, né, fui estudar também um pouco sobre esse universo editorial e cheguei nisso, né, de que uma boa parte das editoras brasileiras tem essa lógica, né, da porcentagem, de você receber o mínimo e que as outras fatias, né, ficam muito mais fora do seu bolso, enquanto que você que se debruça para produzir. Não sei se respondi, mas é um pouco sobre isso. Era o que eu estava pensando para a próxima pergunta, e a gente tem que situar às vezes assim, a gente ser mediador é aquele lugar chato de às vezes ficar assim, olha gente, desculpa, mas a gente não temos todo o tempo do mundo, especialmente essa mesa começou, era prevista para ser transmitida, a gente começou às 16h30 e já tem uma mesa aqui às 17 horas, a gente vai atrasar um pouquinho, mas só para lembrar, por isso que eu estou sendo o chato. Inclusive esse tempo, né? Esse tempo eu tenho dificuldade com o tempo, né? Principalmente se eu considerar esse pressuposto de que para nós, né, nós somos tão silenciados, né, historicamente, que quando a gente tem a oportunidade da fala, a gente quer falar tudo, mas eu sei que não dá tempo. Eu sou uma pessoa que defendeu um mestrado em quase 4 horas, né? Na verdade não foi uma defesa, é porque eu quis fazer uso daquele tempo, porque foi quase 3 anos, né, estudando mestrado acadêmico, e o processo não foi fácil, então eu não quis só fazer uma entrega de um resultado de pesquisa, né? E aí me permiti ultrapassar aquele tempo, mas eu entendo respeitando também as presenças, os tempos de cada um em uma, mas acho que é importante a gente registrar, né? Que essa coisa do tempo, né, Paiaiá, é algo que nos marca, né? Que afeta muito, inclusive, nossas subjetividades, porque a gente não tem muito esses momentos, nessas trocas. E eu acho que é uma demanda, inclusive, que é tentar romper. Eu acho que só fazendo uma live individual para poder levar até umas horas, não é não? Mas eu acho que é bacana a gente também fazer esse registro para refletir, porque os espaços é isso, né? A gente vai trazendo tanta coisa, vai trazendo tanta memória afetiva, você não quer parar de falar. Mas a gente vai respeitando também o tempo de cada uma. E de modo nenhum isso é falta de respeito. É só lembrar o lugar chato. Alguém tem que fazer a parte chata e ficou para mim. Para isso chamamos as pessoas para mediar. Então, e aí eu me perdi, ó, para isso lá. Quais são as suas demandas para o mercado editorial? Aproveita que a Sociedade da Prensa está aqui representada. Olha, o que eu sinto falta é de tradução de algumas biografias, sobretudo de personalidades pretas. Por exemplo, Grace Jones, que é um ícone da cultura pop. A gente não tem ainda a biografia dela traduzida no Brasil. Então eu tive que comprar em inglês e assim, para ler aquilo é um trabalhão, né? Mas a Madonna, que foi uma pessoa que bebeu na fonte dela, a gente tem várias biografias traduzidas. E não menosprezando, que também é maravilhosa, mas sinto muita falta de biografias de pessoas pretas traduzidas para o Brasil. E além disso, obras que não são famosas. E aí eu trago a Paulina Chiziane, que tem o Niket, que é o livro mais famoso, tem já traduzido, mas ela tem uma porrada de livro que ainda não foi traduzido. E acompanhando as letras, né, eu vejo que tem pessoas que às vezes fazem mutirões nos posts do Instagram
pedindo que esses outros títulos sejam traduzidos. Então ela tem obras que ela fala sobre saúde mental, sobre o cárcere, né, a questão das mulheres pretas encarceradas em Moçambique, que é uma grande coisa que ela debate também. Então sinto falta desses outros livros, né, tão fora do mainstream, tão fora do canal mais comercial. E a outra pergunta, se você já se sentiu esquecido, né, em relação a isso, bom, eu ainda não tinha publicado até então, né? Esse vai ser o meu primeiro livro, inclusive estou aqui com o texto introdutório de Jovina Souza e a quarta capa, Valdec Almeida. Muito obrigado, me sinto muito honrado por essa escrita de vocês. Falei da Sociedade da Prensa, tem a Galinha Pulando também, tem mais uma editora que eu não citei. E então, eu já tinha outro livro pronto, que não esse, e já tinha submetido ao edital e ele não passou. E aí teve um outro edital, que foi do Sacatá, que era para passar um tempo lá na residência para escrever um livro. Então eu tinha ideia de um livro e esse projeto também não passou. E aí eu comecei a escutar outras pessoas falarem, não, relaxa que o seu tempo vai chegar. E nisso eu também fiquei me questionando o valor daquilo que eu escrevia, né? Se realmente era algo interessante, se tinha uma relevância ou não. E aí surgiu essa editora, né, Janice Florido, o nome dela, uma mulher branca, mas que me achou na internet, começou a ler as entrevistas que eu dei, a ler os meus poemas, a ver o meu trabalho de vídeo poesia, e ela chegou para mim pedindo, ela falou, olha, eu achei muito interessante seu trabalho, me manda o que você já tem e a gente vê como desenvolve. E aí de fato eu mandei o que eu tinha, e para fazer o resto não foi assim rápido, mas não foi difícil, porque para mim já estava muito claro o que eu queria falar. Então veio esse livro, essa estreia literária, que vai ser agora no dia 12, pela Ciranda Cultural, e para justamente demarcar essa questão também de que talvez esses nãos que a gente receba nos deixem num lugar de questionar o valor da nossa literatura, né? E na verdade não é para a gente se colocar nesse lugar, é para ser um estímulo para escrever mais e procurar outros meios. E eu sempre tive esses outros meios, né? Porque eu produzo saraus desde 2014, além de produzir também vídeo poesias. Então eu encontrava outras maneiras de colocar a minha poesia do que o mercado editorial, que também é muito importante, e eu estou muito feliz de estar fazendo essa estreia agora. Mas sempre fiz meu corre de colocar em vídeo poesia, sarau, ir atrás dos programas, né, a Conversa Preta nas 3 edições. Então quando não se tem um mercado editorial, a gente precisa correr atrás de outras maneiras, o que a gente não pode é abafar as nossas vozes e os nossos anseios literários. Bom, eu vou falar realmente da editoração, né? Eu trabalhei em editora, né? Então eu tenho uma facilidade porque eu conheço dos dois lados, né? Eu conheço o lado da editora, né? Conheço o lado da gráfica e conheço o lado comercial, né? Então, mas eu nunca não tinha vontade, apesar que eu lia muito, né? Mas eu não tinha vontade de sentar para escrever. Porque quando eu comecei a escrever mesmo, né? Foi o caso eu sentei para escrever sobre Piniquim. Então, a letrinha dele é 11, o modelo dele, por exemplo, é escrito em 2 páginas, assim. Então, foi uma coisa muito rudimentar, né? E eu mesmo financiei o livro, né? Certo? Foi em 2001, né? Eu financiei e um colega meu que tinha uma gráfica, editor, e a ideia que eu tinha de livros, né? Era a ideia da editora que eu trabalhava, né? Que a gente publicava 50 mil volumes, era assim, né? Eu mandei publicar 1000. Aí o meu colega falou, você é maluco, rapaz, você não vai vender nunca isso. Certo? Eu fiquei surpreso que vendi em 2 anos, né? O meu livro, então eu fiquei satisfeito, né? Depois eu publiquei logo em seguida, né? Aí eu não procurei editora para publicar, eu criei uma editora, um selo chamado Século XXI, certo? Aí o Século XXI publicou, primeiro foi esse aqui, depois eu publiquei, não foi, Aldeco, não lembro quem, um dos 5 ou 6 autores da Bahia publicou para o Século XXI. Aí editamos um livrinho que chamava-se Timor-Leste. Era apaixonado, Timor-Leste, apaixonado, certo? Eu, sei lá, escrevia para o presidente, aquela coisa, né? Escrevi quase 30 poemas sobre Timor-Leste, né? A história de Timor-Leste, aí editei, também foi 300 volumes, 3 esgotou. Aí eu também gosto, né? Então, quer dizer, quase todos
os livros, aliás, 11, dos 11, né? 10 foi eu mesmo que escrevi. Nunca calhou. Hoje, por exemplo, o colega falou assim: posso ficar com esse aqui? Não, porque eu só tenho esse. Certo? Então eu tive sorte. Tive sorte, né? E por último, eu tinha escrito esse livro aqui, né? Eu fiquei 10 anos escrevendo ele, né? E aí uma amiga pegou o original, né, e leu em PDF, né? E começou... Chato vai lhe falar, é a próxima pergunta. É chato. Então deixa eu completar. Então deixa eu completar os outros, né? Então, o que ocorre é que eu acabei tendo paixão pelo livro como instrumento, né? Certo? Eu mesmo publicar, às vezes eu até mesmo corrigir o livro, eu não tenho muito essa de mandar para alguém, os erros que aparecer aqui, isso eu mesmo assumo e acabou, certo? E por fim, a Assembleia Legislativa, antes desse, né, publicou em Anguera, né? Também indicação de um amigo, viu, levou para lá e Anguera esgotou também, certo? Foram 1000 livros, né? Então, no fundo, eu acho que vocês têm essa dificuldade porque vocês não conhecem esse lado do livro, que é o lado do mercado. E eu acredito que, para mim, talvez tenha sido fácil, porque eu domino muito bem esse lado do mercado. Eu trabalhei na editora Ática, né? Eu trabalho muito esse lado do mercado. Certo? Então, eu não tenho dificuldade, eu não tenho dificuldade em vender o livro. Agora, o livro precisa ser bom. Essa é a história. Então, o que é um livro bom? O livro, pode ter certeza, entenda, você está vendendo um produto. A pessoa que vai te comprar o livro, ele não quer, ele compra o livro, pode ter certeza, só pelo que está escrito, não. Ele compra pela capa, ele compra pela... poxa, é bonito. Isso também influencia, certo? Você tem que pensar isso. Aí você fala assim: vou escrever um tratado. Olha, quantos tratados estão nas editoras lá, sem ter saída? Porque é exatamente um tratado. Você escreve um livro leve, você escreve um livro poético, você escreve um livro, por exemplo, que dá prazer de ler. Você está entendendo? Então isso eu acho que é fundamental. E outra coisa é aquela coisa que é bonita de se ver, certo? E eu sempre me propõe isso, né? Então, esse livro, por exemplo, eu tenho uma paixão desse livro enorme, fenomenal, certo? E ele está na segunda edição, até que nós reformamos ele agora, mas ele foi lançado em 2022 agora, certo? E já vendemos mais de 500 livros, e a minha mulher, certo? Ou seja, a gente procura trabalhar o livro. Nós somos, por exemplo, para a zona do Cisal, e começamos com as pessoas, e num dia a gente vendeu 180 livros. Eu fiquei surpresa, eu fiquei surpresa, né? Mas é porque as pessoas acham que o Juvenal é um bom escritor? Não, é uma série de fatores que a gente tem que combinar. E aí a questão eu adorei lá, da sua editora, eu adorei mesmo. Pode ter certeza, se você não dominar esse lado mercadológico, não tem medo não tem receio não, certo? Procure alguém que domina, procure um jovem, certo? Que domina esse lado. Workshop de Paiaiá Chá. Procure isso é necessário, certo? Outra coisa, ainda mais um tempinho, outra coisa que eu gostaria de falar é o seguinte, né? Quando a gente procura, enfim, muito ocasião de divulgar livros, normalmente a gente vai no grupo, por exemplo, da intelectualidade baiana, certo? Pode ter certeza, é o pior lugar de você vender livro. Pode ter certeza. Por que você não procura escola? Você não procura indústria? Você não procura, por exemplo, o trabalhador, o local, as lojas onde tem um monte de jovens, entendeu? Aqueles jovens, eles têm celular, eles têm um celular que custa R$2.000, mas provavelmente eles não têm um livro que custa 30, que custa 40. Certo? Então eu acho que talvez para vocês, você, por exemplo, que é performático e tudo, né? Mostra o seu trabalho. É isso, mostra o seu trabalho.
naquela região da Chapada, onde eu moro, certo? Ele tem mais ou menos 10 bons escritores, certo? E nós vendemos nossos livros quase sempre feira, até mesmo na feira mesmo a gente vende livros, Zé da Bambora, por exemplo, vende livro na feira, certo? Então eu sinto muito honrado. Hoje eu cheguei aqui, por exemplo, encontrei um garoto que me deu um abraço, vocês viram, né? Que o pai dele comprou o livro na feira lá e levou para ele. Então, puxa, amigão, que o senhor estava aqui, me deu um abraço. Então eu acho que é isso aí. Vamos divulgar nosso material, vamos fazer o que é nosso livro, na verdade. E particularmente, olha, é necessário que você tire esse negócio da cabeça que não quer ganhar. Eu não vou fazer para ganhar, não, já. Senão você vai perder, você vai dar falência, daqui a pouco você fica devendo na praça, viu? E fica o encaminhamento da mesa, demanda para um workshop de Paiaiá. Eu vou aproveitar para fazer o coaching, porque eu falei das editoras representadas ali, eu falei da Sociedade da Prensa, Barra Editora, Galinha Pulando, você não falou do de Quebrada. Eu ia começar a falar e você disse, eu vou fazer essa pergunta, vocês ouviram? Na hora que eu perguntei, tá tendo polêmica na mesa. Aí, viu? E agora é a hora enfim, né? A gente vai ter que começar assim, a hora da última pergunta, gente. E aí eu vou perguntar do último, na verdade, dos últimos, que são os primeiros, no caso de vocês, né? Dos trabalhos que vocês acabaram de lançar, de fazer o Pocket, que vai lançar aqui, chegando no fim, gente, porque, assim, vamos falar de subjetividade. Por exemplo, eu estou sem almoçar. E eu quero ver uma mesa que vai começar às 17 horas. O tempo é maravilhoso, mas assim, como é que eu digo pro meu estômago o tempo? É o seguinte, então, é isso. Eu quero ver a mesa. Diga, Jorge. A refeição da mesa já está sendo providenciada. Ah, meu Deus. Eu sou menino, Que não fofo. quero dever na vida nada a você. Muito obrigado. Perigosíssimo. É devendo no estômago, tá? Mas enfim, é isso. Estou pensando que eu quero muito ver a próxima mesa das amigas. E, por exemplo, mas o que é que eu queria ouvir de vocês, e vai ser a última pergunta, para a gente caminhar, se alguém tiver alguma pergunta. Quero muito fazer essa pergunta para a mesa, obviamente a gente vai permitir, autorizar, mas eu queria, começando por Lucas, que você falasse sobre o Pretosado e lesse, terminasse ou desse esse momento, suspendesse a sua participação, né? Não precisa terminar, com uma leitura de poema. Isso. Aqui, agora. Então, Pretosado é esse meu livro de estreia, né, que já está disponível na Amazon em pré-venda. Ele vai ter o lançamento agora no dia 12, na Bienal do Livro. Qual é a editora? É a editora Ciranda Cultural, selo Príncipes. É um livro que traz a negritude como fio condutor, mas eu sou múltiplo, sou diverso, assim como todos os outros escritores e escritoras negras. Então trago também outros temas, né, sociedade, natureza, território, família e outros temas mais. Além desse projeto, eu tenho o meu Sarau Pôr do Sol e Poesia, que acontece em Salvador e em outros municípios baianos, né? A gente agora vai estar... Pois é. Em dezembro o Sarau vai fazer 1 ano, né? Eu acho que a gente vai fechar esse ano com umas 10 edições, provavelmente, mas até agora já tiveram 5. E as 2 próximas vão acontecer na Flita, Festa Literária de Aratuípe. E também tem esse trabalho, né, de trazer o pensamento decolonial através da minha rede social. Então lá tem vídeos de Paulina Chiziane, de Jovina Souza, que são pessoas que eu acho que precisam, né, ter suas vozes mais ampliadas, e não porque elas estão desesperadas por holofotes, mas porque nós estamos desesperados por esse conhecimento, que são conhecimentos extremamente valiosos e precisamos compartilhar cada vez mais. Então, vou terminar com um poema, chama-se Letramento, que fala, né, dessa questão da gente ter os livros enquanto as nossas principais ferramentas de luta e não procurar enfatizar arma em outros tipos de violência, porque isso não nos leva a lugar algum. Se a polícia me revistar, vai se assustar. Ando cheio de arma na mochila. Ontem mesmo tinha 3, cada uma de um calibre diferente, de um jeito especial. Tenho até de edição limitada. Entro em tudo quanto é canto quando tenho minhas armas. Não há detector que me detenha, nem timidez que me contenha quando quero apresentá-las. Digo mãos ao alto.
E aí começa a minha rajada. É letra para todo lado, é grito, é sonho, é ato, é fala. Tem gente que se reúne só para me ver exibi-las gratuitamente, elas que para mim são tão caras. Sou contra o contrabando, mesmo vivendo num país que insiste em taxá-las. E aí defendo que elas garantem conhecimento, integridade, fantasia, sentido. Ô seu polícia, não se assuste, dessa arma não sai tiro. Sou anti-violência porque me armo de livros. Muito obrigado. E aí é o outro lado da chatice. Eu vou devolver, é uma chatice para você usar um pouco desse tempo para falar também o que é que você falou do livro. Eu queria que você falasse, você falou rapidamente que tem uma pessoa que está até aqui, que fez o prefácio. Sim. E a capa, por exemplo. Como é que você faz? Você não só está na capa, mas como é que você participou da construção desse projeto? Sim, então, a ideia do livro inicialmente era ser um livro infanto-juvenil, só que ele se caminhou mais para o público juvenil e adulto. Então, no processo da capa, eu estava esperando uma proposta da própria editora. E aí a ilustradora, Silvana de Menezes, ela me propôs um conceito que eu achei incrível, que foi de desconstruir essa ideia do homem vitruviano, né? Aquele homem de Da Vinci com as proporções perfeitas e divinas, e que é um homem branco. Então a gente subverte essa ideia do homem vitruviano, me colocando nesse lugar de homem perfeito, né? O homem perfeito seria o homem preto, que no caso sou eu que estou falando. Então isso dá totalmente, ancora esse título, né? Que é preto ousado. Então vem nessa ousadia preta e não uma ousadia. Muito obrigado. Não uma ousadia, mas essa ousadia, porque na Bahia quando um preto acende ou dá uma posição de destaque, as pessoas falam, né? Nossa, que preto ousado. Então vamos reivindicar esse lugar de ousadia também, ao invés de ficar só no lugar da resistência, da dor e tudo mais, né? A gente precisa ter esse outro lado. E aí também tem essa coisa animada, né? O flipbook, quando você faz assim nas páginas, eu faço esse movimento de voo, né? Porque esse é o meu primeiro voo editorial e eu espero que eu alce muitos outros voos. E o prefácio também? O prefácio é de Djanira Rainha, uma poeta, mas o texto introdutório é de Jovina Souza. Eu fiquei assim, meu Deus, será que ela vai aceitar? E ela aceitou! Eu enchi um pouco o saco, ela, não, eu não sei fazer, para esse ponto assim, assado, não, eu quero que você faça. E ela fez. E Valdec também fez a quarta capa. Eu mandei, eu acho que em menos de 24 horas ele me mandou o texto, eu fiquei tipo, que cara incrível. E aproveitando que a gente está aqui com a Jovina, eu quero... Jovina, lança o Agdar na versão física, porque eu quero ter também. Eu tenho todos os livros, exceto o Agdar. E como fã, eu quero ter tudo físico, entendeu? Tudo para mexer, para levar. Porque eu viajo, levo Jovina comigo para os outros ler, para já compartilhar, entendeu? Então tem que fazer esse nome, eu preciso de um Agdar físico, entendeu? Se já esgotou, vamos providenciar aí umas novas edições, por favor. Exatamente. Pai, conta aí o Roda de Prosa na Periferia. Somos todos ouvidos para que, inclusive, que a mesa começou, a gente veio junto na fama. Ele me contou coisas na relação com a editora que eu acho que caberia você compartilhar. Bom, em primeiro lugar, eu vou falar, dá licença de falar do conteúdo, né? Roda de Prosa na Periferia é um livro da mulher, certo? Esse livro trata do estupro. Eu tive uma relação muito forte com essa questão de estupro, né? E eu, durante muitos anos, fui tabu na minha família, né? E a gente, tanto que meu irmão mais velho que eu, ele desconhece a história. É que quando eu me tornei cacique, eu investiguei a vida da família, até para provar, por exemplo, hoje até a ONU reconhece nosso povo, né? O governo do Estado. Então eu descobri, por exemplo, que a minha tia, se o nome dela, né? Ela foi estuprada, né? Ela tinha aproximadamente 16, 17 anos, né? E o meu pai achou de matar o cara que estuprou minha tia, né? Era um turco, né? Ele era vendedor de... no garimpo, né? Ele era vendedor de roupa no garimpo, né? Meu pai tentou matar o cara, né? Não conseguiu, né? Pena que não conseguiu.
Aí a minha tia ficou chamada a vagabunda, né? Aquela mocinha vagabunda que o Tufi comeu, certo? Aí ela ficou com ele, despejou querosene na garrafa, querosene na cabeça, botou fogo nela, acabou ali, né? Bom, eu só quis saber dessa história quando eu já era adulta, né? E a irmã do meu pai me contou, não meu pai, né? Me contou essa história, apesar que minha mãe sabia. Bom, posteriormente, eu morava em São Paulo, né? E tinha uma vizinha, sabe? A gente gostava muito dela, né? E uns caras do exército, né, estuprou a filha e a mãe, né? Que a gente viu os filhos e tal, assim. Depois eu me tornei sujeito de editora, fui para Curaçá, na cidade, né? Estava construindo uma usina nuclear, uma usina hidrelétrica, né? E de repente a cidade é agitada e tal, né? Uma menina foi estuprada por um sujeito do exército, né? Bom, então essas coisas todas, e eu escrevia isso assim, ia deixando para lá. Só que depois, quando eu comecei a escrever o livro, voltei em Curaçá e voltei em São Paulo para reconhecer essas duas pessoas. Na casa que essa senhora foi estuprada, que a gente conhecia, todo mundo reconheceu e alguns lembravam da história, mas não quiseram, sabe aquela coisa do passado. E em Curaçá, nem na delegacia eu consegui, até as pessoas, os índios, negar a história, sabe? E aí o livro é exatamente isso. Nós demos voz para a mulher. Aqui a mulher tem voz. É uma roda de prosa onde as mulheres contam o que é o estupro. E o que eu descobri, na verdade... É nesse prefácio coletivo? Eu vou falar do prefácio coletivo, me permita, senhor. Nessa roda de prosa, a gente tem que trazer o seguinte, a sequela que fica, a sequela que fica, leva a mulher a ser louca, vagabunda, malandra, e eu dei mais poder para a mulher aqui. Ela passa a ser criminosa mesmo, né? Ou seja, apesar do momento que mais homens queiram estuprar, ela descobre, peraí, por que esses caras têm que abusar de mim? Ela usa um punhal e ela vai matando gente e tal. Então, essa é a história. Então, depois a gente começou a fazer uma pesquisa, certo? Encontrar pessoas, como eu estou vendo vocês aqui agora, e isoladamente, assim, nunca coletivo, nunca fiz uma pergunta coletiva. Eu já estou em 37, ontem completou 37. Eu entrevistei 37 pessoas sem gravar, sem identificar, apenas a seguinte pergunta: na sua família, nas pessoas que estão em volta de você já ouviu falar, tem certeza, conhece alguém que foi estuprado? Das 33, ontem eu estava, era 32 ontem, né? 33, das 33, 31 pessoas responderam positivamente. 31 pessoas. E a semana retrasada, nós fizemos, foi o primeiro caso desse, né? Em que espontaneamente uma senhora contou pra gente, sem a pergunta, e mostrou a sequela que ficou nela. Ela chorou muito e eu acabo chorando também, que eu acabo não suportando tanta coisa que eu já ouvi. Cada vez que eu tenho contado isso, às vezes eu sou chorão, mas eu já perdi a vergonha de chorar. Então, uma sobrinha e etc. Ou seja, família. Então o romance surgiu nisso aqui. Aí eu vou contar a história do prefácio. Aí esse livro caiu na mão de uma amiga mesmo. Ela leu, falou: jornal, esse livro vai ter que publicar, E eu tinha publicado uma versão horrorosa, muito horrosa para o Tupiniquim, né? Mas sem gosto, até por força, assim. E uma menina da UFBA, hoje ela é doutora, ela fez no mestrado dela, ela pegou aquele texto assim, mal feito, e desenvolveu o mestrado dela em cima do trabalho. Mas isso aí, sabe? Mas é muito, muito ruim. E agora ainda aperfeiçoou o livro, e então as pessoas fizeram um manifesto. Uma senhora fez um manifesto, um prefácio, e disse assim: se a gente fizesse esse prefácio coletivo, e aí 25 mulheres assinaram o prefácio. Entre elas Hilda Paraíso, Brígida Salgado, a nossa Puxala, que eu não lembro o nome dela agora, eu vou encontrar o nome dela aqui, que ela é Gleisi Hoffmann,
Jamile Lima, que é da de Campinas, Maria do Paraíso, que mais? Tracy David Guzman, que é da Universidade de Miami, e tem uma senhora que é, meu Deus, tem uma estrada que é do México, Cacique Valdelice do Pinambá. Opa, presente, Pois é, então veja só o número de pessoas que esse texto circulou e todos assinaram para baixo. Então o que eu queria, na verdade, era um papo. Eu tenho batido muito papo depois do livro, era com os homens, porque eu chego a dizer o seguinte: essa, a doença que é, o problema que é o estupro, ele tem que sair da boca das mulheres, ele tem que começar a ser debatido pelos homens. Hoje eu tenho certeza, sabe? Até que senão um dia as mulheres se apoderando, saiu o livro agora, O Último Homem, o Fim do Homem, saiu, eu li essa semana, Fim do Homem. E as mulheres vão se matar. Bom, pode ter certeza. Elas têm condições, uma mulher sozinha tem condições de sobreviver, mas o outro não tem. Pode ter certeza. Então eu acho que é necessário que a gente debata mais esse tema com mais profundidade. E para falar dele, para a leitura. Então ele caiu na mão de uma jornalista, né? Ela, não, eu tenho uma editora, E aí eu ótimo, do Sul, poderosa, muito poderosa mesmo, né? Cotter, né? Lindo, a Cotter. Certo? O livro realmente é uma maravilha. Só que tem um problema, você disse bem, certo? Esse livro, o meu livro aqui, eu ganho aproximadamente, está custando R$40, eu ganho parece que R$3, parece que foi do lucro, sabe? R$3. Esse livro aqui fica pra gente R$7 de lucro. R$7. Então é uma vergonha. Então quem ganha dinheiro é a editora e a livraria. Te usa. E faz um contrato leonino. Durante 5 anos eu não posso fazer nada sem o consentimento dele. Eu não pode evitar. Se alguém quiser comprar aqui para fazer um filme, por exemplo, é eles que têm que vender e não a gente. Então isso é uma vergonha. Certo? E eu digo assim, eu gostaria muito que vocês lessem meu livro, sabe? Aqui, já, graças a Deus, está sendo bem divulgado, né? Mas eu me arrependo. Mas eu preferia ter lançado na editora da Bahia, na editora por aqui, certo? Que a gente talvez tivesse mais. E o desenho é nosso também, foi nós que fizemos o desenho, né? E é isso aí. Obrigado. Você não quer ler uma passagem, um trecho? Sim, se me permitir, eu gostaria de ler. Mas aí eu não vou ler dele, não. Ok. Um poema, né? Esse livro aqui, está na segunda edição, né? E ele tem a seguinte característica, né? A primeira sessão, ele fala sobre a invasão portuguesa, né? Ele começa com um poema dedicado a 1492, depois vem Carta Maldita, né? E eu vou ler um trechinho só da Carta Maldita, o chamado 12 de outubro, né? Ele diz assim: nada me faz esquecer a maldita data em que a nau de prata, trazendo a bordo a cruz de Malta, a escravidão e a peste. Que a luta contra o nativo, a história seja justa, que seja pregoada e esquecida. O poema traz esse toque até o fim, que a história seja justa, que seja pregoada e esquecida. Mas o meu poema, ele trata muito essa questão histórica, mas principalmente essa questão da natureza. Então o meu poema trata do rio, trata do pássaro, trata do rio, trata do pássaro, trata do pássaro, da lagoa, da lama, sabe? Então meu poema trata disso. E esse poema que eu vou ler aqui, eu tive no Equador e eu levei 20 livros. Aí formaram uma mesinha para mim lá e vamos uma fila. E acabou. Assim, eu fiquei surpresa, né? E de repente tinha um senhor forte, assim, parecia com
mais ou menos essas características dele, branco, volta, né? E ele foi chamado para a mesa, né? Aí eu terminei de assinar o último livro, né? E eu fui assistir a palestra, né? Aí quando eu cheguei, ele estava subindo com o livro na mão. Aí ele começou lendo assim: depressão, depressão, ai, capoeira, estraiçoeira. E ele falava, parecia sei lá, e eu fiquei muito impressionado. Então o poema diz assim: depressão, a cachoeira é traiçoeira, astuta arma arapuca, e de repente o rio dolente cai sobre a rocha bruta. E a pedra lava, lixa, limpa, a mancha curva da estação. Apesar da queda livre, o rio não machuca o braço, nem sofre escoriação. O rio voa sem asa e pena, tomando proveito da descida. O rio não tem subida. E o pulmão suspira o ar, o gás que sai da mata ciliar, furtivo no perfume dela, e canta, rola, rindo devagar. Depois da queda, o rio é outro. De fato, a vida do rio é plena, até receber o primeiro esgoto e cair em depressão. É pena. Ok. Gilmara. É isso, a editora de Quebrada, né, uma editora foi fundada por mim e por Luiz Marques, né, nós duas somos duas escritoras independentes, né, essas meninas que vieram do interior, nasceram no interior e moram na capital e que vem subvertendo também essa lógica, né, dessa menina que vem do interior para a capital se prostituir ou para passar fome, né. Então a gente tem muito essa ideia de que nós precisamos superar também essa lógica que tenta, né, impor um lugar que não é nosso, porque não é o nosso lugar, né? A prostituição é uma condicionalidade para muitas mulheres, infelizmente, né, por falta de oportunidades, por também serem jogadas, né, nesse esgoto o tempo todo, de que elas não podem fluir, não podem avançar e não podem realizar seus sonhos. E a editora de Quebrada surge como também uma possibilidade de realizar sonhos, né, de pessoas que querem publicar seus livros, que têm suas escritas, de pessoas que não acreditam na sua escrita, que ficam o tempo inteiro dizendo, né, que não tem sentido nenhum. E que tem também dificuldade, muitas vezes financeira, de conseguir fazer, né, a publicação desse livro. Então a editora tem essa ideia de valorizar o intelecto das pessoas, né, de potencializar uma autoestima intelectual, porque existe muito a lógica de baixa autoestima, né, daquilo que você produz. E a outra questão é essa coisa desse retorno, né? De que você, enquanto escritor e escritora, na nossa editora, nós entendemos que não caberia reproduzir essa lógica de porcentagem pela venda de livro. O escritor, a escritora, tem toda a autonomia de vender seu livro e lucrar 100% dele. A gente não pede repasse de porcentagem. E a editora de Quebrada, fazendo também venda do livro, cada qual tem autonomia de fazer essa venda e lucrar 100%, né? Sem precisar dessa fatia. Em relação a essa editora, nós publicamos a editora em 2021, inicialmente pensando em publicar livros eletrônicos pela viabilidade, pela logística, pelas facilidades. Mas tivemos a oportunidade de lançar o primeiro livro impresso pela editora, que é As Pinaunas, né, que é um livro da escritora Jamile Soares. Estamos com a estande aqui, né, inclusive divulgando esse trabalho. E não tem também uma exclusividade em relação a gêneros literários, né? Então tem uma diversidade, né, de possibilidade de você querendo publicar com a gente, não existe essa limitação.
nós temos uma prioridade, né, considerando esses pressupostos que eu já coloquei antes, históricos, né, social, ideológico, de descrença da dimensão intelectual das pessoas negras, LGBTQIA+, das mulheres negras. A gente tem uma prioridade de publicar livros que sejam produzidos por essas pessoas, mas não é uma exclusividade também, né? Então, deixar aqui nosso @ editora de Quebrada, que vocês possam acompanhar. É um trabalho recente. Com K, não é? Com K, né? Não tem quebrada com QUE, com K de quebrada, quebradinha da periferia. Né? É uma editora recente, mas nós temos participado de festivais literários. Nós tivemos a oportunidade de participar do FLIM, né? Que é uma festa literária que aconteceu em Salvador, lá no meu bairro, né, em Cajazeiras. Estávamos lá, tivemos a oportunidade de ter um stand com essa editora. Essa semana, uma semana intensa, né, de trabalhos, levando o nosso trabalho para as festas literárias Flipelô, onde fizemos, né, eu fiz o lançamento desse livro Pocket, que é um resumo do livro original Palavras, Navalhas, Doçuras Libertam, que é um livro eletrônico. Ele tem 100 páginas, né, a primeira versão. E aqui o Pocket é um compilado, né, a gente vai chamar de livreto, é um resumo do livro, onde eu selecionei algumas poesias, para deixar também com gostinho de quero mais, né, para quem se interessar. O prefácio desse livro, Palavras, Navalhas, Doçuras Libertam, foi feito por Luiz Marques, que ela é escritora também, né, multiartista. Ela tem também um livro que foi publicado de forma independente, e aí ela prefaciou, né, eu tive a honra de ter esse livro prefaciado por ela, porque a Palavras, Navalhas, Doçuras vai falar também sobre essa importância da gente se autorreferenciar e referenciar os nossos e as nossas de perto. Né? Valorizo muito na minha literatura essa referência de dentro de casa, da vizinhança, das mulheres que não soltam minhas mãos, para eu poder, por exemplo, hoje ter uma graduação, um mestrado e ter deixado minha filha diversas vezes na casa das vizinhas, né, cuidando dela, entregando, confiando, aceitando e agradecendo a acolhida, para conseguir caminhar, para conseguir ultrapassar essa barreira, né, que mexe muito com a nossa subjetividade, de que a gente tem que ficar paralisado, não pode, né, adentrar a universidade, não podemos ter nível superior, não podemos ocupar determinados espaços. Que ser mulher, né, que ser mãe, que ser esposa, é você viver exclusivamente, né, exercendo essas funções sociais, esquecendo de você, esquecendo dos seus projetos de vida, esquecendo, né, dos seus sonhos. Então, é uma literatura que vai também me reposicionar, né, deslocar esse lugar da mulher, e da mulher negra especificamente, para o lugar de que nós somos muito mais do que nos limitam, somos borboletas, estamos aqui para transformar, metamorfosear e voar, né? Alçar os voos que a gente quiser. Então, é uma literatura que vem falar disso e que vem também trazer a afetividade como um direito, né? Essa afetividade que por tantas vezes negligenciam. E aí eu quero dizer assim, me permita dizer que enquanto mulher, eu não vejo que nós queremos, né, que nós vamos matar os homens, ou que nós não queremos, né, que nós não dialogamos com os homens. Eu acho que a ideia, na minha perspectiva, não é matar os homens. Quando eu trago uma poesia, né, dedicada ao meu esposo, quando meu esposo faz a foto da capa, né, quando ele cola comigo para construir isso, eu também estou aqui tentando romper com essa lógica de que os homens, e os homens negros principalmente, né, tem que manter essa construção social de que esses homens, eles não têm sensibilidade, de que eles não amam, de que eles não podem nos respeitar. A gente quer dialogar com os homens, eu quero que os homens também eles compreendam que ele não vai jamais poder falar por nós enquanto mulheres, né? A ideia não é matá-los, mas é entender que eles também devem respeitar os nossos lugares, respeitar as nossas particularidades enquanto mulheres, numa reciprocidade mesmo de afeto e de respeito, e de autonomia e liberdade, né? Então, eu acho que eu me coloco enquanto uma feminista, né? Me coloco como uma feminista. Eu penso que a minha filha, Shaira Cristal, com 6 anos, ela também precisa ter essa perspectiva feminista, no sentido de não permitir, né, que seu corpo seja invadido, que a sua fala seja interrompida, né, de que ela não pode trazer também a sua perspectiva, de que ela tem autonomia, que ela tem individualidade. Então, essa relação, né, do homem e mulher demandaria uma outra discussão,
Mas é importante, né? É importante registrar que essa literatura ela valoriza homens, mulheres, crianças e pessoas idosas, as mais velhas e as mais novas, os mais velhos e os mais novos. E o afeto aqui vem nessa dimensão do direito que nos foi negado durante muito tempo. Dessa mulher negra que durante muito tempo acolheu o filho da sinhazinha da Casa Grande Senzala e deixava seus filhos, né, e filhas sendo cuidados e cuidadas, né, na comunidade, porque também dentro de uma lógica, de uma filosofia africana, né, a gente diz que para cuidar de uma criança é preciso toda uma aldeia, né, para isso. Mas para as mulheres negras, muitas vezes, foi também negligenciado esse direito a trocar afeto e amor com essas crianças. Para os homens negros, esse lugar do homem violento, viril, que engole o choro porque é macho e não pode chorar. E que vai crescendo com a ideia de que ele vai acabando, né, criando mesmo essa perspectiva e se torna perverso. Porque existe também essa construção social que oprime também os homens. Então é falar desse lugar, né, que a ideia aqui é projeto de vida para todos, todas e todos nós, a partir da poesia, a partir da arte, a partir da palavra, é pela liberdade. E eu vou deixar aqui uma palavra na Vale da Doçura que vai falar justamente que eu quero me despir mesmo, né, dessas amarras, dessas opressões, ficar nua pela liberdade de ser quem sou, de ser essa mulher negra, cisgênera, periférica, né, que nasci em bairro periférico, vivo em bairro periférico e sei quais são as dificuldades, quais são as demandas, mas sei também que nós temos outras possibilidades. A gente precisa não perder jamais o nosso direito de sonhar, né, de buscar outros horizontes, porque a gente precisa mesmo não validar esse lugar, né, da negação. A gente não pode se auto-sabotar, já sabotam demais os nossos projetos. E aí eu quero dizer assim, né, que eu quero me despir, ficar nua, crua como a lua, encher dentro todo o gozo do firmamento. Eu quero desaguar todo o suor capaz de molhar o seco, o deserto, o poço fundo da opressão que tenta afogar a minha existência. Eu quero abrir a mente para fazer a cabeça sem sanidade, com bondade, franqueza e liberdade. Eu quero gozar o gozo gostoso de libertar as palavras navalhas doçuras, sem pudor, sem remissão. Eu quero ser eu, sem copiar e colar a hipocrisia de um povo que age por conveniência. Me deixe, a mesmice não me agrada. Eu quero desnudar para me libertar da tua repressão. E é sobre isso, né? Sobre liberdade, liberdade de existir. Muito obrigado. Juvenal Paiaiá. Juvenal Paiaiá. Lucas de Matos, Gilmara Silva. Obrigado, querida. Eu lembrava que eu estava sempre com vergonha de esquecer os sobrenomes, né? E uma Reis lembra a gente os nomes e sobrenomes. Juvenal Paiaiá, Gilmara Silva e Lucas de Matos. Muito obrigado pela conversa, que não acaba nunca. A gente está no momento que é importante a gente reforçar que machismo é problema dos homens, racismo é um problema o machismo é um problema dos homens, o racismo é um problema dos brancos, a LGBTfobia é um problema dos héteros e por aí vai, né? Então a gente precisa se tocar e se entender. E uma das muitas questões que vão ficar para a gente continuar essa conversa, que vai na próxima mesa, que com as amigas parceiras queridas, Laura Castro, Desiane Barbosa, Mestra Lainha do Cordel e Andressa dos Prazeres, vai falar entre linhas e lâminas, artesanias da literatura independente na Bahia. A gente pode saber, por exemplo, quais são as novas demandas para esse novo momento que é difícil. A gente vai ter um ano terrível, mas não podem sequestrar da gente a esperança. Não, a gente não pode abrir mão da gente desejar e demandar e voltar a ter um país que tem presidente, que tem um plano nacional do livro didático, que tem muitos problemas, mas que não pode ser
estuprado por uma teocracia fundamentalista como estava sendo. Então, assim, que a gente volte, né? A gente não perca o direito de desejar e de ter esperança. É isso. Muito obrigado. Viva a Flica. Viva a Casa Luiz Gama. Pelo grau de discussão, pelo grau de esclarecimento que ela teve, devia ser a última palestra para encerrar a Casa do Povo. Segundo, eu conheço e conhecemos, eu estou acumulado um grande amigo meu de caminhada de mais de 10 anos, meu irmão querido. Eu estive longe daqui no Brasil durante 5 anos, morando em Portugal, fazendo poesia periférica em Lisboa, na Espanha, na Itália, etc. Mas não vem ao caso, não tem uma obrigação minha enquanto autor e militante da cultura. Mas eu conheço esse cara daqui que eu não falo dele, e aí ele não gosta que se faça isso, mas eu vou fazer. E aí você me manda tomar no cu, mas não tem problema, eu vou fazer do mesmo jeito. Tomar no cu é ótimo. Eu vou fazer do mesmo jeito. Por isso que eu disse, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu conheci esse cara carimbando poesia na fé dos outros. E conheci esse cara militando poesia, me ensinando muito, e eu admirando esse cara desde o início. Eu também. E um determinado dia, em 2016, na Flica de 2016, eu olhei um determinado momento e tinha um maluco pendurado no andaime a 3 metros de altura, descendo ali Salomão, e um monte de gente em volta dele escutando, sem microfone. Ninguém poderia levar essa missão dessa mesa, a mais importante que a Casa do Autor teve até agora, e eu acredito que não vai ter outra mais importante do que essa. A próxima. Não, vai ter missão mais importante, não, sabe por quê? Porque vocês trataram de assuntos que as pessoas precisam saber. Esses assuntos precisam sacudir os héteros, os brancos, sabe? Os homens, e vocês tiveram competência para isso. Eu não poderia encontrar indicação de 4 pessoas melhores para trabalhar dessa mesa. Eu já conheço de longa data, do tempo do Fábio Pedro. A Gilmara Silva, eu não posso me esquecer dos sobrenomes, por isso eu anotei aqui. Gilmara Silva e Lucas, que coisa bonita De Matos. você, cara. Que coisa forte, potente, bonita. Eu não vou falar de Gilmara porque a gente já conversou lá embaixo. E agora eu me lembro de você no Salão da Jaca. Ah, no Salão do Jaca. Então o que acontece? Cajazeiras então, roda. Em homenagem a essa mesa, a Casa de Escritores Baianos, a partir de hoje, deixa de se chamar Casa Luiz Gama de Escritores Baianos para se chamar Casa Luiz Gama de Escritores da Bahia. Entendeu? A homenagem que eu posso fazer para mesa é uma bobagem. Não é uma bobagem. É lugar de fala, é marcar território, é mijar no lugar que a gente quer conquistar. É o território que começou a conversa. Mas escritores, entendeu? Entendeu? Se não tem os artigos, entendeu? Casa Luiz Gama de Escritores da Bahia. Eu tirei baianos. É muita pretensão baianos e as baianas. Então, Entendeu? Então, é sobre isso. Eu quero agradecer muito a vocês. Minha reverência enquanto Casa dos Autores, Valdec, Lígia e eu, que representamos essa casa, que vai ser permanente aqui em Cachoeira. Ela vai ser instalada, já está certo, ela vai ser instalada a partir de 2023 aqui em Cachoeira. Para transformar Cachoeira junto com o Caruru, junto com a Flica e junto com as universidades. Polo Literário da Bahia, aqui em Cachoeira, disponível e disponibilizado para os autores independentes. Essa é a função da casa. E por isso, do meu aborrecimento, quando eu conversei com o Gilmar lá embaixo, de o nome de Luiz Gama não está lá naquela porra daquele cartaz lá na frente, que esqueceram. Eu não posso admitir que em Cachoeira se esqueça de Luiz Gama. Então vocês me desculpem essa interrupção,
não é formato de curador. Eu estou sendo atrevido, mas eu não poderia deixar de reverenciar vocês pela melhor mesa que eu vi até agora. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Viva a Revolução, viva a Finca. Viva E nós! para a próxima mesa. Viva as mulheres negras da Bahia, viva os homens negros da Bahia. Tchau, galera.